Sexta-feira, 20 de março de 2026. Quarta semana da Quaresma. Ofício das leituras. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hino. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo, com o remédio, a penitência. Da salvação refúgio o dia, na cruz de Cristo a fulgurar, o coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma abstinência, Deus ajudai-nos a guardar, por tal passagem poderemos a Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, novos por graça entoaremos um canto novo a vós. Amém. Salmo dia, Salmo 77. A bondade de Deus e a fidelidade do povo ao longo da história da salvação. Esses fatos aconteceram para ser exemplos para nós. Antífona. Nossos pais nos transmitiram as grandezas, os prodígios do Senhor e seu poder. Escuta, ó meu povo, a minha lei e ouve atento às palavras que eu te digo. Abrirei minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais. Não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos. As grandezas do Senhor e seu poder, as maravilhas que por nós realizou, um preceito em Jacó ele ordenou, uma lei instituiu em Israel. Ele havia ordenado a nossos pais que ensinassem essas coisas a seus filhos, para que a nova geração as conhecesse e os filhos que haveriam de nascer. Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente seus preceitos. Nem se tornem a exemplo de seus pais, rebeldes e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus em seu espírito. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, no dia do combate debandaram. Não guardaram a aliança do Senhor, recusaram-se a andar na sua lei, esqueceram os seus feitos gloriosos e os prodígios que outrora lhes mostraram. Na presença de seus pais fez maravilhas, no lugar chamado Tanis, lá no Egito. Rasgou o mar e os conduziu através dele, levantando as suas águas como um dique. Durante o dia orientou-os pela nuvem, e de noite por um fogo esplendoroso. Rochedos no deserto ele partiu, e lhes deu para beber águas correntes, fez brotar água abundante do rochedo, e a fez correr como torrente no deserto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossos pais nos transmitiram as grandezas, os prodígios do Senhor e seu poder. Parte 2, Antífona. Eles comeram o maná vindo do céu, beberam água de uma rocha espiritual. Mas pecaram contra ele sempre mais, provocaram no deserto o Deus Altíssimo e tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: Pode o Senhor servir à mesa no deserto? Eis que fere os rochedos no momento, e as águas transbordarem em torrentes, mas será também capaz de dar-nos pão? E a seu Deus poderá prover de carne? E a seu povo poderá prover de carne? A tais palavras o Senhor ficou irado. Uma fogueira se ateou contra Jacó, e a sua ira se acendeu contra Israel, porque não creram no Senhor Deus de Israel, nem tiveram confiança em sua ajuda. Ordenou então as nuvens lá do céu, e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus, e fez vir por seu poder o vento sul. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como areia do oceano. Eles caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Eles comeram e beberam à vontade, o Senhor satisfazera os seus desejos, mal porém se tinham eles saciado, e a comida ainda estava em suas bocas. Inflamou-se a sua ira contra eles, e matou os mais robustos entre o povo, abatendo a fina flor de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles comeram o maná vindo do céu, beberam água de uma rocha espiritual. Parte 3, Antífona. Recordemos que o Senhor é nossa rocha, e que nosso Redentor é o Deus Altíssimo. Com tudo isso, eles pecaram novamente, não deram fé às maravilhas do Senhor, foram seus dias consumidos como um sopro, e seus anos bem depressa se encurtaram. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua rocha, e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo, mas apenas o honravam com seus lábios, e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, e infiéis eles rompiam a aliança.
Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado, quantas vezes dominou a sua ira, e não deu largas à vazão de seu furor. Recordava-se que eles eram carne, sopro que passa e jamais torna a voltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona, recordemos que o Senhor é nossa rocha e que o nosso Redentor é o Deus Altíssimo. Voltai ao Senhor, vosso Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. Primeira leitura do livro, do livro dos Números, 14, de 1 a 25. Murmuração do povo e intercessão de Moisés. Naqueles dias toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: Antes tivéssemos morrido no Egito, ou ao menos perecido neste deserto. Por que nos leva o Senhor para essa terra? A fim de cairmos ao fio da espada? E para que nossas mulheres e nossos filhos sejam reduzidos ao cativeiro? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Ouvindo isto, Moisés e Arão caíram com o rosto em terra perante toda a comunidade dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que exploraram a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: O país que percorremos e exploramos é uma terra excelente. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos dará essa terra, onde corre leite e mel. De modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor, nem temer a população daquele país, porque podemos devorá-los como pão. A sua sombra protetora apartou-se deles, enquanto que o Senhor está conosco. Não os temais. Toda a comunidade ameaçava apedrejá-los quando apareceu a glória do Senhor a todos os filhos de Israel sobre a tenda da reunião. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará este povo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito diante dele? Vou feri-los de peste e os exterminarei, de ti, porém, farei uma nação maior e mais forte do que esta. Moisés disse ao Senhor: Mas os egípcios sabem que de seu meio tiraste este povo com teu poder e o dirão aos habitantes desta terra. Eles sabem que tu, Senhor, está no meio deste povo, que te manifestas a ele face a face, que sobre ele vela a tua nuvem, que de dia o precedes numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se fizeres morrer este povo como se fosse um só homem, as nações, ao ouvirem tais notícias, a teu respeito comentarão: Ele foi incapaz de introduzir o povo no país que lhes prometeu com juramento. Por isso os matou no deserto. Seja, pois, glorificada a grandeza da força do Senhor, como tu mesmo juraste, dizendo: O Senhor é paciente e misericordioso, suporta a maldade e a rebeldia, mas não a deixa impune. Castiga a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, te suplico, o pecado deste povo, segundo a tua grande misericórdia, assim como lhe foste propício desde o Egito até aqui. Disse-lhe então o Senhor: Eu perdoei conforme o teu pedido. No entanto, juro por minha vida e pela glória do Senhor, que enche a terra, nenhum dos homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e que já por 10 vezes me tentaram e desobedeceram, verá a terra que jurei dar a seus pais. Não haverá nenhum dos que me desprezaram. Mas como meu servo Calebe, animado de um outro espírito, me seguiu fielmente, eu o introduzirei no país que visitou e que seus descendentes herdarão. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã levantai os acampamentos e voltai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Responsório, Salmo 102. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque sabe de que barro somos feitos, e se lembra que apenas somos pó. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Segunda leitura das cartas pascais de Santo Atanásio, bispo, século IV. O mistério pascal reúne na unidade da fé os que se encontram fisicamente afastados. É muito belo, meus irmãos, passar de uma para outra festa, de uma oração para outra, de uma solenidade para outra solenidade. Aproxima-se o tempo que nos traz um novo início, o anúncio da Santa Páscoa, na qual o Senhor foi imolado. Do seu alimento nos sustentamos como de um manjar de vida, e a nossa alma se delicia com o sangue precioso de Cristo, como numa fonte. E contudo temos sempre sede desse sangue, sempre o desejamos ardentemente, mas o nosso Salvador está perto daqueles que têm sede,
e na sua bondade convida todos os corações sedentos para o grande dia da festa, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sempre que nos aproximamos dele para beber, ele nos mata a sede. E sempre que pedimos, podemos nos aproximar dele. A graça própria dessa celebração festiva não se limita apenas a um determinado momento. Nem seus raios fulgurantes conhecem o ocaso, mas estão sempre prontos para iluminar as almas de todos que o desejam. Exerce contínua influência sobre aqueles que já foram iluminados e se debruçam dia e noite sobre a Sagrada Escritura. Esses são como aquele homem que o Salmo proclama feliz quando afirma: feliz aquele homem que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Por outro lado, amados irmãos, o Deus que desde o princípio instituiu essa festa para nós, concede-nos a graça de celebrar a cada ano. Ele que, para nossa salvação, entregou à morte seu próprio Filho, pelo mesmo motivo nos proporciona esta santa solenidade, que não tem igual no decurso do ano. Esta festa nos sustenta no meio das aflições que encontramos neste mundo. Por ela, Deus nos concede a alegria da salvação, nos faz amigos uns dos outros e nos conduz a uma única assembleia, unindo espiritualmente a todos em todo lugar, concedendo-nos orar em comum e render comum ação de graças, como se deve fazer em toda a festividade. É este o milagre de sua bondade. Congrega nesta festa os que estão longe e reúne na unidade da fé os que porventura se encontram fisicamente afastados. Responsório. Sofonias 3, Evangelho de João 12. Esperai-me até o dia em que eu me erguerei, pois darei naquele dia lábios puros para os povos, para que todos invoquem um só e mesmo Espírito o nome do Senhor. Quando eu for elevado da terra, trarei para mim todo ser, pois darei naquele dia lábios puros para os povos, para que todos invoquem um só e mesmo Espírito o nome do Senhor. E agora nós vamos para a nossa leitura diária do Evangelho, inserida de maneira pessoal, não faz parte da oficialidade da liturgia. A leitura do Evangelho nesse ponto. Mas como estamos fazendo algo que não é coletivo, a gente pode inserir aqui a leitura do Evangelho, que é muito interessante para que a gente se lembre constantemente das palavras de Jesus. Aclamação Evangelho, Mateus 4, 4b. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Evangelho. Queriam prendê-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João 7, 1 a 2, 10, 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então agora nós voltamos para o ofício das leituras. E neste ponto, porque nós lemos o Evangelho, nós precisamos ir até o hino Te Deum. Então nós precisamos aqui encontrar o hino Te Deum. Vamos ver aqui se a gente acha. De acordo com o recomendado pela igreja, depois da leitura do Evangelho, nós devemos fazer o hino. Vamos ver aqui. O Te Deum. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui.
Uma vez que a gente faz a leitura do Evangelho dentro da liturgia das horas, então a gente deve proclamar logo depois o Te Deum. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos. A vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos dos céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam os céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, os louva dos profetas, a nobre multidão. Luminoso exército dos vossos santos mártires, a vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ao Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ao Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo os que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentados à direita de Deus, do Pai, na glória, nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, nos suplicamos. Vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis os bendizemos, louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos nesse dia a guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós, que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio. Sois vós minha esperança. E agora sim nós vamos para a oração final. Oração. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.